Olá, oitavo ano, tudo bom? Aqui é o professor Maurício, professor de Educação Física. Espero que vocês estejam bem também, tá? E que logo logo possamos estar juntos na nossa rotina normal, do nosso dia a dia, se vendo todos os dias na escola e podendo compartilhar e transmitir conhecimentos. Muito bem. Hoje vamos dar início aos nossos conteúdos do segundo bimestre. Conteúdo esse que é o futebol. Então a gente vai trabalhar durante todo o bimestre vários temas, tá? Então vamos falar sobre regras, fundamentos, equipe de arbitragem, vamos debater também alguns temas relacionados ao futebol, como jogadores andarilhos que sofreram dificuldades e sofrem dificuldades, né, nessa carreira que é tão difícil, que precisa estar trocando de clube várias vezes durante o ano para poder estar ganhando o seu pão de cada dia, né? Porque nem todos têm um contrato fixo, contrato de vários anos, né? Tem jogadores que fazem contratos apenas para jogar determinados campeonatos. Vamos falar também sobre o futebol feminino, como é desvalorizado, né? Não é reconhecido pelas confederações, pelas federações. E vamos falar também sobre a história do futebol. Hoje vamos dar início com a história do futebol. Antes de falar sobre a história mais conhecida do futebol, eu vou falar de esportes que, antes de Charles Miller trazer o futebol para o Brasil, já era praticado em outros países. Por exemplo, lá na Grécia Antiga, há 1 ano antes de Cristo, já se jogava um esporte parecido com o futebol, aonde soldados utilizavam para se fortalecer, para fazer a sua atividade física. E como que era jogar? Eles separavam duas equipes com o mesmo número de integrantes e utilizavam uma bola, só que essa bola era cheia de areia, era uma bola muito pesada. Já há 3.000 anos antes de Cristo, tanto no Japão quanto na China, também era um esporte praticado com uma bola mais pesada, aonde membros da corte e soldados utilizavam para se exercitar. Voltando lá para a Inglaterra, em 1863, o esporte foi criado por Charles Miller, um brasileiro, filho de ingleses, e ele desenvolveu algumas regras. Depois, logo em seguida, trazendo o futebol para o Brasil. Dentro dessas regras, faltava algo mais. Então, algumas regras foi incorporando durante um determinado tempo. O tempo foi passando, os anos foi passando e foram acrescentando regras. Por exemplo, até 1871 não existia goleiro. Então, todo jogador não podia utilizar as mãos, tá? Então não existia goleiro. Então o gol ficava aberto e o objetivo era empurrar a bola para o gol, mas só que no gol não existia goleiro. Em 1871 foi imposta a posição de goleiro. Já em 1875 foi incrementado a regra do tempo de jogo. Então foi colocado o tempo de 90 minutos, que é até hoje, 2 tempos de 45 somando vai dar os 90 minutos. Em 1891 foi incrementado na regra o pênalti. Então, até aquela época, o pênalti não existia. Então, todas as faltas eram cobradas no lugar. A partir dessa data, quando o jogador sofria falta dentro da grande área, o juiz marcava pênalti. Já em 1907 foi incrementada a regra do impedimento, aonde um jogador de ataque não pode estar à frente de 2 jogadores de defesa. Se isso acontecer, o juiz marcava impedimento. Pois bem, agora a gente vai falar sobre 2 entidades que regem o futebol. Vamos começar pela CBF, que é uma entidade que rege o futebol no Brasil, que se chama Confederação Brasileira de Futebol, responsável pelos campeonatos nacionais e
pelos campeonatos masculino e feminino. Já a FIFA é uma entidade internacional que rege todas as confederações ligadas a ela de todos os países. Então, é a Federação Internacional de Futebol, responsável pelo futebol internacional, pelos campeonatos internacionais, como por exemplo o Mundial de Clubes e o Mundial de Seleções. Então, essa é a história do futebol. Essa é a história que fez o futebol crescer durante o tempo. Então, o nosso criador foi Charles Miller e ele trouxe o futebol para o Brasil. Naquela época, o futebol foi sendo praticado por funcionários de grandes empresas. Esses funcionários de grandes empresas participavam do futebol no seu tempo livre e com o tempo foram montando equipes para jogar alguns campeonatos regionais. Então, essa é a história do futebol. Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Espero que tenham entendido e virá próximos vídeos e a gente vai debatendo outros assuntos. Um abraço e tenha todos um bom dia.